E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou a Mika, sou uma loqueira de boutique. Se você viu o meu último vídeo, você sabe que a gente vai tratar aqui agora uma nova série. E a série dessa vez vai ser sobre modelagem. Calma, os vídeos sobre a história da moda urbana vão continuar. Só que o que eu vou fazer agora, nesse momento, é modelagem. E aí eu vou vendo como eu vou intercalando isso, tá bom? Como eu prometi no último vídeo, a gente vai começar essa série e hoje eu tô começando a série fazendo o molde base de uma saia, que a partir dele a gente vai fazer outros modelos. Para cada parte de modelagem, pode ser blusa, calça, saia, não sei o que, sempre a gente tem uma base. E essa base é uma parte muito importante, porque a partir dela a gente desenvolve vários modelos. Com essa base que a gente vai fazer hoje, você pode costurar, por exemplo, uma saia lápis. Mas, além disso, você pode transformar ela, você pode fazer um short saia, você pode fazer uma saia vazia, você pode fazer uma saia com cargo, saia sem bolso, saia sem zíper, saia com zíper. Por isso a gente vai começar sempre pela base e por tópicos, né? Agora a gente está fazendo saia, depois a gente vai fazer calça, bermudas e assim vai. Vamos pro vídeo, vamos para modelagem. Se ficar alguma dúvida, dá um grito que é nóis. Para nossa modelagem, vamos precisar tirar as medidas do corpo. A medida que você vai precisar é a da circunferência da cintura, da altura a circunferência do quadril, comprimento do modelo e também a altura do quadril, que você mede da cintura até a parte mais larga do quadril. Eu vou usar a circunferência da cintura, eu vou adicionar 2 centímetros, que são os centímetros para folga de vestibilidade. Então, de acordo com a minha tabela, 68 era a minha cintura com mais 2,70. Já no quadril, a gente adiciona 4 centímetros de folga de vestibilidade. Aqui eu tenho 98 de quadril, 20 a altura do quadril, 20 centímetros, comprimento 60 centímetros. Todas as medidas aqui são em centímetros. E aí, para facilitar, na hora que eu estiver fazendo o molde, eu já coloquei algumas medidas, já fiz algumas contas aqui, deixei anotado, para eu só usar na hora que eu precisar delas. Eu vou pegar a medida da cintura, vou dividir por 2 e também vou dividir por 4. A medida do quadril, divido por 2, também divido por 4. E eu fiz já essa conta aqui, que é 49 menos 35, que seria metade do quadril, menos a metade da cintura. E com os 14 centímetros que sobrou dessa conta, eu vou usar para dividir a minha pence e a lateral da saia. Quem assistiu o meu último vídeo, caso você não tenha assistido, eu vou fazer as modelagens aqui na miniatura. Eu ensinei a fazer a miniatura de uma fita métrica, para quem quiser acompanhar essa série em miniatura. E quem não quiser e for acompanhar a série no tamanho real também, não tem problema, é só seguir o passo a passo. A gente vai começar medindo as verticais. Então, eu tenho o meu comprimento de 60 centímetros, vou fazer uma linha aqui, marcando meus 60 centímetros. Bom, lá de cima até embaixo. Lá em cima é meu ponto A. Do meu ponto A para baixo, eu vou marcar a altura do meu quadril, que são os 20 centímetros. E é aqui. E aí, o comprimento da minha saia fica sendo o meu ponto C, a altura do meu quadril é o ponto B. Feito isso, a gente vai para as medidas horizontais ou as circunferências. Então, a metade do meu quadril, eu vou marcar agora, que são 49 centímetros. Uma coisa muito importante, essa linha, ela precisa estar esquadrada. Se você não tem esquadra, não tem problema, você pode fazer com a régua mesmo, mas tome cuidado para ela não ficar torta, né? Quando você for fazer, às vezes dá uma pequena inclinada na régua. Então, muito cuidado aí para isso não acontecer.
Então, aqui 49 centímetros. Olha, se eu coloco o meu esquadro aqui agora, viu? A linha tá bem retinha. Essa linha com essa linha tá bem retinha, então não tem problema. E aí na minha linha do quadril também, 49 centímetros. Vou usar o esquadro para fechar. Se vocês não tiverem um esquadro, então mede todas as linhas. Feito isso, eu vou marcar do ponto B, assim, do ponto A, do ponto B, do ponto C, 1/4 do nosso quadril, que no meu caso aqui vai ser 24,5. Como eu estou usando uma miniatura de régua, eu não tenho os milímetros desenhado aqui, então vou tentar colocar aqui mais ou menos entre o 24 e o 25, mas quem tá fazendo um tamanho normal, pode se basear nos milímetros, tente ser o mais preciso possível. 24,5. E aí eu vou unir essa linha. Por que a gente faz isso? A gente está fazendo o molde paralelo, frente e costa. A gente sempre faz a metade do molde, porque depois quando termina, você só desenha na dobra do tecido ou desenha 2 vezes, dependendo de como você vai querer cortar. Feito isso, eu já tenho aqui a base para minhas costas, a base para minha frente, e a gente vai voltar aqui nessa conta. Eu vou pegar agora a metade do quadril, que é 49, menos a metade da cintura, que são 35 centímetros, e aí deu 14 centímetros. Eu já sei que eu vou ter uma pence atrás e uma pence na frente. A pence na frente, geralmente, a gente coloca 2 centímetros. Geralmente, essa é uma medida assim básica que já funciona muito bem. Se você precisar alterar, você vai ver aí de acordo com o seu corpo, mas essa já é uma boa medida. 2 centímetros para frente, 3 centímetros para trás. O que significa, desses 14 centímetros aqui que sobrou, 5 centímetros vão ser distribuídos na pence dianteira e traseira, e aí ficaram 9 centímetros. Esses 9 centímetros vai servir para a gente marcar aonde vai ser a divisão da lateral da nossa saia. Aqui, essa linha do meio é a lateral da frente e de trás, mas a gente não vai unir o molde já aqui da ponta. Por isso a gente pega aqueles 9 centímetros, a gente pega isso e vai colocar 4,5 centímetros para frente e 4,5 centímetros para trás dessa linha aqui do meio. Então, ó, 1, 2, 3, 4,5. Aqui, 4,5. Marcou um pontinho aqui, e a gente sobe 1 centímetro. Subiu 1 centímetro. A gente sobe esses centímetros aqui na lateral, porque essa é a parte do molde que vai vir bem aqui, ó, no lado do nosso corpo, da nossa cintura. Se você percebe aqui, você pode fazer, eu tô mostrando aqui no croquis, mas você pode fazer esse teste no seu próprio corpo. Você amarra um cordão na cintura, bem no ponto da sua cintura,
Ou também, ou você veste uma calça, uma saia com cós, você vai perceber isso. A nossa cintura, ela não é uma linha reta, ela faz uma leve curvatura. Independente se você é magro, se você é gordo, a sua cintura não tem uma linha reta. O nosso corpo não tem uma linha reta, ela faz essa curvatura. Só que, como vocês percebem, ela sobe, desce minimamente, sobe aqui de novo. Esse 1 centímetro é para o nosso molde ficar justamente aqui onde essa linha sobe um pouquinho e quando você se mexer, ela não vai ficar escorregando ou não vai prender seu movimento. Por isso a gente sobe esse 1 centímetro. Feito isso, a gente vai fazer a curvatura da nossa lateral. Eu tenho aqui uma régua, não sei se dá para ver direito, é uma régua de essas linhas francesas, sei lá se é curva inglesa ou francesa que se chama, mas ela é exatamente para fazer esse tipo de coisa, curvas na modelagem. Quem não tem isso pode fazer isso à mão livre ou usar um prato, alguma coisa arredondada, se você não confiar muito, mas eu vou usar. Essa lateral, agora esse passo que a gente vai fazer é para essa parte aqui do corpo. Quando você tem o molde aqui na lateral do nosso corpo, você vem uma leve curva. Isso daqui também é independente, se você é gordo, se você é magro, o seu corpo vai seguir aqui assim, ó, dar essa encurvadinha. Nunca o seu corpo vai vir e fazer essa linha reta ou uma curva extrema. Mesmo as pessoas que têm aquele corpão violão assim, que você dá pra ver aquela cinturinha fininha e a curva da coxa, mesmo essas pessoas, a curva não é exagerada quando a gente não desenha, por exemplo, a curva no molde exagerada, né? Vendo fazer isso aqui. Ó. A gente não faz isso, porque quando você costura, se você desenha assim, quando você costura, a lateral da saia, da calça ou o que quer que seja, vai ficar ondulada. Por isso a gente tenta fazer, mas também a gente não pode fazer retinha, a gente vai fazer uma leve curva, unindo o ponto lá em cima, que a gente subiu 1 centímetro, até a linha do meio. E aí você vai ver, não tem um tamanho exato. Quando você encontrar a linha, você pode parar, que já é a curva certinho. Ó, encontrei a linha. Encontrei a linha. E eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, que vai ser a linha da cintura. Lá do ponto que a gente subiu 1 centímetro, eu vou fazer uma leve curvadinha aqui, quase uma reta. Eu uso a parte quase reta da régua, mas ainda assim ela tem uma curvinha básica. E é só até ela encontrar o molde. Bom, agora a gente vai partir para as penças. Aqui a gente já colocou 4,5, 4,5, esse espaço aqui. E aí a gente tem aqueles 5 centímetros ainda, que seria para a pence dianteira e traseira. A gente começa pela pence traseira, que vai, pra gente saber aonde desenhar a nossa pence, a gente vai pegar a medida da nossa cintura, no meu caso é 70 centímetros, dividir por 8. Você divide por 8 e desse ponto de fora aqui, no nosso ponto A, para dentro, a gente vai marcar o resultado disso. No meu caso, deu 8,75, mas como eu não tenho milímetros, né, eu vou colocar aqui entre 8,5. Aqui, marquei. E aí, feito isso, eu vou fazer a profundidade, vou marcar a profundidade da minha pence. Que a pence traseira, a base, mais ou menos, de profundidade da pence, são 14 centímetros. E aí vai variar, né, de acordo com a sua necessidade.
Eu coloquei 13, você pode colocar entre 11 e 14 centímetros. A gente falou que seria 3 centímetros para a parte de trás, então eu fiz essa linha, eu marquei daqui para cá os 8,75, fiz a linha e aí eu vou colocar os 3 centímetros, vou dividir os 3 centímetros, 1,5 centímetro na frente da linha, 1,5 centímetro atrás da linha para eu poder desenhar minha pence. Aqui. E agora eu desenho minha pence. E é importante que as 3 linhas da pence tenham o mesmo tamanho. Então, se eu coloquei 13 centímetros lá nessa primeira linha, as linhas que eu vou unir aqui também tem que ter 13 centímetros. E isso é importante porque na hora de você costurar ou cortar o seu tecido, se essas linhas não tiverem o mesmo tamanho, fica faltando um pouco de tecido. E aí, pode ser que na hora de costurar, aqui no final da pence fica dando aquela gotinha d'água que aí o acabamento não fica tão legal. Então, quanto mais preciso você for na sua modelagem, melhor, mais fácil vai ser sua costura. Bom, aqui a minha base das costas já está pronta. Então, eu escrevo aqui, ó, costa, o meu tamanho, que foi 38, 2 vezes, que significa cortar 2 vezes. Aqui é o meio, costa. E eu vou desenhar aqui também o fio do tecido. A gente poderia usar essa linha aqui reta, mas às vezes tem gente que só escreve aqui fio do tecido e tem gente que desenha extra a linha onde vai ser o fio do tecido. O que significa o fio do tecido? Quando você for usar esse molde, você tem que posicionar ele no tecido de acordo com a direção que essa linha aqui está fazendo. Então aqui é o fio do tecido. Pronto, molde feito. Esse espaço aqui tem 8,75. Isso é a costa. Agora a gente vai para frente. Pra gente marcar a pence da frente, a gente falou que seriam 2 centímetros. Mas aonde a gente coloca a pence é um pouco diferente. A gente vai medir desse ponto aqui até esse. E aí a gente vai colocar a nossa pence bem na metade. Então, deixa eu ver, medir aqui. 22 centímetros. Então, a minha metade fica no 11 centímetros. E aí eu vou descer a profundidade da pence. Na pence fronteira, na frente, na pence da frente, a gente coloca 9 centímetros. De 9 a 7 centímetros. Esse daí vai variar um pouquinho de acordo com a sua necessidade. Aqui, 9 centímetros. E aí ela precisa ter 2 centímetros de largura, então eu vou colocar aqui, ó, 1 centímetro para frente e 1 centímetro para trás dessa linha que eu desenhei agora. E vou marcar de novo. E aí tem que ser no mesmo princípio, elas precisam ter o mesmo tamanho. Pronto, o nosso molde da frente está pronto. E aí eu vou também nomear aqui, frente, 38, uma vez na dobra, meio, frente e o fio do tecido.
Aqui tá feito o nosso molde. Aí, você vai fazer o que a partir disso? Você vai pegar uma outra folha, pode ser uma folha sulfite. Quem estiver fazendo a miniatura, tiver folha transparente também pode ser. Quando eu faço a modelagem no tamanho real, eu uso sempre folha de plotter, que ela tem, acho que 80 gramas de a gramatura dela. E aí dá pra eu copiar, ver, mesmo sendo um papel assim, parecido com a folha de sulfite, ela dá pra eu copiar sem problema. Ou quem usar papel craft pode copiar também com a carretilha. Aí o que a gente vai fazer? A gente deixa esse molde do jeito que ele tá aqui e vamos copiar ele. Eu coloco aqui, desenho isso. E aí... Ui! E aí eu tenho as partes separadas. A frente e as costas. E com isso aqui, o que a gente faz? Se a gente está fazendo no tamanho real, a gente vai costurar um protótipo. A gente costurou o protótipo, não precisa ser a costura perfeita, colocar botão, nada disso. Você coloca a margem de costura para costurar, depois aí junta tudo lá na máquina ou na mão, como você quiser, se quiser só alinhavar e ver se serviu direitinho no seu corpo ou no corpo da modelo que você está fazendo, do modelo que você está fazendo. Ver se serviu direitinho. Serviu? Então a sua modelagem está validada. Por quê, gente? Às vezes você fez o desenho tudo certo, o tamanho tá tudo certinho, a medida tá tudo certo. Mas isso aqui é um papel ainda, isso aqui é um desenho 2D. O nosso corpo tridimensional talvez não vai dar 100% certo com o desenho que você fez. E aí, não é que você tenha feito alguma coisa errada, só é a questão mesmo de provar no corpo. Provou a base no corpo, ela tá validada, e aí você pode usar ela. Eu até costumo deixar, quando eu faço uma base, que ela ficou muito boa, que ela deu tudo certo, eu transfiro ela para um papel mais grosso, né? E deixo ela sempre guardada para usar, para desenvolver os outros modelos, porque a partir disso aqui a gente desenvolve outros modelos de saia, ou pode até com esse modelo fazer um short também. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou não tem problema, me escreve aí, chama nós no comentário que a gente resolve. Vou fazer um vídeo separado, só falando de folga de vestibilidade, margem de costura e a função da pence, porque essas coisas são muito importantes quando a gente está falando de modelagem. Valeu você que me acompanhou até aqui, que está vendo a minha evolução aqui nesse canal desde o começo. Muito obrigado você que está passando por aqui, parou para dar essa atenção. Valeu você que me acompanhou até agora e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis!